Bom dia, amados irmãos. Vamos então dar início à nossa EBD nesta manhã, lendo um texto da palavra do Senhor que está em Mateus capítulo 7, do versículo 22 ao 25. Mateus capítulo 7, do 22 ao 25, que diz assim: Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. A expulsão de demônios, a realização de milagres e profecias humanas não são condições para entrar no reino de Deus. O que Jesus espera dos seus discípulos são coisas menos espetaculares do que vemos hoje em dia. Porém, muitos mais difíceis de serem realizadas. Professar Jesus como Senhor e viver uma vida em submissão a Ele é uma palavra mais poderosa que qualquer profecia humana. Expulsar dos nossos corações a cobiça e o ódio vale mais que qualquer exorcismo. Fazer a nossa parte amando os nossos inimigos é um milagre, o bastante para Deus. Orar, jejuar e servir aos outros sem se importar se qualquer outra pessoa está sabendo é uma obra que só pode ser realizada por uma vida entregue ao Senhor. São estas as obras que o Senhor espera de nós. Se não as praticamos, ou se as praticamos, mas continuamos numa vida paralela de pecado, não haverá lugar no reino para nós. Essas pessoas realmente ficarão surpresas na pior hora, o dia do juízo. Por quê? Porque elas trataram de mudar tudo, menos o que Jesus mais queria: seus corações. O pior engano não é dos outros, mas é o auto-engano. Vamos deixar então o Senhor realizar o maior milagre possível em nós: mudança de coração, para seguir Jesus com tudo que temos e tudo que somos. Assim, a única surpresa que nós teremos será com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E esta surpresa nós não queremos perder. Jesus enfatiza que devemos viver um cristianismo prático. Suas últimas palavras no Sermão do Monte são justamente sobre a importância delas, das suas palavras. A importância de obedecer essas palavras do Senhor. Antes, ele já tinha alertado sobre a influência de pessoas de destaque, como profetas e realizadores de milagres. Agora, o alerta é para todo cristão. Ser discípulo de Jesus não é garantia de vida fácil. Tanto o que ouve e pratica, como o que ouve e ignora as palavras de Jesus, vão enfrentar dificuldades. As tempestades virão para todos. Como observou certa pessoa, que a obediência às palavras de Jesus é uma garantia contra a dificuldade e também uma proteção durante elas. Da mesma forma que o alicerce debaixo de uma casa não impede a tempestade, mas é a sustentação durante ela. A verdadeira tempestade que temos que temer é a do juízo final. Somente aqueles que praticam as palavras de Jesus estarão prontos para aquele dia, para aquele momento.
Que tomemos então cada palavra de Jesus, não só como algo a crer, mas algo a viver a cada dia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós enganamos os outros, nós também nos enganamos a nós mesmos, mas ninguém engana o Senhor. Nos proteja, Senhor, para que nós não venhamos nos iludir com as coisas desse mundo. Ajude-nos, Senhor, a buscar aquilo que te satisfaz e não aquilo que nos satisfaz. Nos ajuda para que nós possamos entregar totalmente o nosso ser a Ti, para que o Senhor possa nos usar conforme a Tua vontade. Nos dá, o Senhor, determinação de viver a cada hora os ensinamentos de Jesus e viver a cada dia para o Senhor. Que o Senhor seja a rocha na qual construiremos as nossas vidas e a honra e a glória seja dele. Em nome de Jesus é que eu te oro e te agradeço. Amém, Senhor. Vamos então dar continuidade à EBD. A palavra está com o pastor Mansueto. Bom dia a todos. Bom dia, meus queridos irmãos. Vamos louvar o Senhor nesse instante. Vamos cantar o hino 545 do cantor cristão. Vamos à escola. Vamos, jovens alunos, à escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, à escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém? Vamos então a continuar louvando ao Senhor. Hino 329, conta as bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebida da divina mão, uma a uma, diz
dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste a teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás. Em canções alegres os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vire os outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém? Por fim, Ele voltará. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá com autoridade julgará. Toda a terra se ajoelhará. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para nos levar uma nova terra se será, e a paz nunca findará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para nos levar. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá com autoridade julgará. Toda a terra se ajoelhará. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para nos levar uma nova terra
me será, e a paz nunca findará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para nos levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para nos levar. Amém? Vamos então passar agora a mensagem da palavra do nosso Deus. Olá, meus queridos irmãos, vamos dar então continuidade à nossa escola bíblica dominical, amanhã desse domingo. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar, mas antes, nós vamos hoje terminar o nosso estudo na carta de Tiago. Nós passamos pela carta de Tiago, né, sob o tema o cristianismo vintage, né, aquele antigo, mas de excelente qualidade, aliás, de melhor qualidade, né? Vimos a forma como o Tiago é prático, né, na sua carta, a forma como ele nos ensinou aí a sermos cristãos melhores, né, a buscarmos aí servir melhor ao Senhor. Vamos abrir então para Tiago capítulo 5, né, lembrando que nossas EBDs nessa segunda fase de retomada das atividades continuam aí pelo YouTube, tá certo? Na terceira fase, Deus nos permitir e tudo correr bem, estaremos voltando também à EBD presencial. Vamos abrir então para Tiago capítulo 5 e antes de orarmos vamos fazer então a leitura desse capítulo. Tiago capítulo 5, nós vamos usar hoje a NVI, tá bom? Nos diz assim: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas, já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor.
A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém? Vamos então orar. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai, em nossas vidas, ao qual, Pai, na manhã desse dia se renovou ao nosso favor. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de podermos estudar a tua palavra. Seja, Pai, conosco logo mais à noite, ó Pai, em que estaremos voltando à comunhão. Que o Senhor nos dê sabedoria, que teu nome seja glorificado, ó Pai, através das nossas vidas. Abençoa, Pai, os teus servos reunidos em seus lares nesse instante. Tanto, Pai, os irmãos da igreja, quanto os da congregação e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Dá, ó Pai, também a eles sabedoria. Ajuda-os, Pai, nesse tempo. Que o Senhor, Pai, continue fortalecendo a fé de cada um de nós, nos ajudando, Pai, a vivermos para a tua honra e para a tua glória. Queremos, Pai, também te agradecer pela tua palavra, ó Pai, que foi lida nesse instante. Faz, ó Pai, com que ela possa ir de encontro aos nossos corações e fazer, ó Pai, a tua vontade em nossas vidas. Pois tudo isso, ó Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, como eu disse, chegamos aqui ao final, né, dessa série, o Cristianismo Vintage, aqui passando, né, pela carta de Tiago. Né, como foi dito no começo, não seria um estudo aprofundado, né, da carta, mas trataríamos sobre esse tema dentro da carta de Tiago, tá certo? Hoje o nosso texto é esse, capítulo 5, e sem rodeios nós podemos ver aqui a forma, né, como Tiago termina a sua carta não é convencional, né? O seu estilo é abrupto, né? Diferente da maioria das cartas do Novo Testamento, não há qualquer saudação final nessa epístola. Em vez de palavras doces de despedida, o que temos são palavras diretas de dever, né? Tiago 5, versículos 19 e 20, né, que nós lemos agora há pouco, e diz assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados, né? Então Tiago, ele é sem rodeios, né? O objetivo de Tiago aqui nessa carta, nesse capítulo, é ajudar os seus discípulos a triunfarem na vida cristã, né? Ele, como seu Senhor, ele deseja que nenhum se perca, e aqueles que estão se perdendo precisam ser trazidos de volta. Então Tiago, ele adverte sobre o perigo súbito que todos nós corremos. Tiago 5, versículo 19 diz: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade. Então, Tiago também apresenta aqui o papel sublime que todos nós carregamos, né? E alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, quem converte o pecador do seu erro ou do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, olhando para isso, nós percebemos o quanto nós precisamos da comunhão e da ajuda do corpo de Cristo para triunfar, ou seja, para perseverar até o final, né? Então, Tiago, ele começa e termina a sua carta falando de problema. Você já percebeu isso? Então, lá no início da carta, Tiago vai dizer assim, ó, Tiago capítulo 1, versículo 2. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações.
Então, Tiago começa a sua carta falando de problema, né? Lá no início, como nós acabamos de ler, ele diz aí no versículo 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Agora, né, concluindo a sua epístola, Tiago ele aborda, né, um punhado específico de provações. Então, lendo cuidadosamente o capítulo 5, nós podemos notar os seguintes problemas. Né? O trabalhador ele estava sendo explorado e privado do seu salário, versículos 1 ao 6. Deus parecia não se importar com as orações do seu povo, né? Tiago 7, aí versículos 7 ao 11. Então era tanta mentira que ninguém parecia confiar no que os outros diziam, versículo 12. Né? Então, problemas diversos, perseguição, acidente, praga, crise econômica e dificuldades. Versículo 13, doenças, versículo 14. Então, se um de nós se aproximasse de qualquer, ou se aproximasse a qualquer daqueles cristãos e perguntasse: e aí, como vai? É certo, meus queridos irmãos, que ouviríamos como resposta: é só problema. Né? Então, Tiago ele estava tão preocupado com a situação deles, que ele faz de sua advertência as palavras finais de sua carta. Então, aquele povo, afinal, ele precisava de socorro para triunfar na verdade, para não se desviar e cair. Afinal, meus queridos irmãos, os apóstolos eles sabiam como é fácil abandonar a verdade quando se está passando por algum problema. Paulo escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 4 da sua primeira carta, vamos lá, 1 Timóteo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então percebam aqui que os apóstolos sabiam como é fácil abandonar a verdade quando se está passando por algum problema. Ainda Paulo escrevendo aí a Timóteo, agora na sua segunda carta, capítulo 4, 2 Timóteo 4, versículos 2 ao 4, ele vai dizer assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para as fábulas. Né? Então, Tiago, portanto, meus queridos irmãos, ele precisava agir rápido, né? Exortando e encorajando os seus discípulos, né, para que eles pudessem então triunfar na verdade. Então, com a intenção de ajudar seus leitores a perseverarem até o final, Tiago ele faz 4 advertências aqui aos cristãos e faremos muito bem se a elas dermos ouvidos. Então, em primeiro lugar, Tiago fala, né, proteja-se das riquezas, versículos 1 ao 6. Cuidado com o amor ao dinheiro. Né? Em segundo lugar, persevere com paciência, Tiago 5, versículos 7 ao 11. Em terceiro lugar, pratique a oração, versículos 12 ao 18. E, por fim, procure a comunhão, né, versículos 19 e 20. Então, o cristão triunfante, podemos dizer assim, ele se protege das riquezas, ele tem cuidado com amor ao dinheiro. A comediante Sophie Tucker, né, 1887 a 1966, famosa lá nos Estados Unidos pelas suas tiradas cômicas, disse algo que rege bem a vida da maioria das pessoas. Ela disse o seguinte: eu já fui rica e já fui pobre. Pode crer.
rico é melhor. Né? Então, o amor ao dinheiro tem feito muita gente se desviar da verdade. E sabedor disso, meus queridos irmãos, Tiago denuncia os ímpios e infiéis do seu tempo, com o objetivo de advertir o leitor sobre o perigo das riquezas. Então, para triunfar na verdade, o cristão precisará se proteger das riquezas, ter cuidado, né, com o perigo das riquezas. Não tem, aliás, nem Tiago, nem lugar algum na Bíblia, meus queridos irmãos, vai condenar o dinheiro ou a prosperidade material. O que se condena é o amor ao dinheiro, né? O amor às riquezas, que é totalmente diferente. 1 Timóteo, né, voltando aí de novo, ainda para 1 Timóteo, 1 Timóteo 6, versículos 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, veja aí como é essa questão do amor ao dinheiro entre os incrédulos, né? Traz tanta desgraça, basta você olhar aí para as notícias, né? É tanta corrupção envolvida, né, no gênero humano. Eu estava conversando essa semana com o missionário Joacir, eu estava dizendo, onde tiver ser humano, vai ter corrupção. Né? Então a corrupção aqui no Brasil, principalmente, ela não faz parte apenas aí, da política, né? Faz parte do ser humano como um todo, infelizmente. Né? Então percebam aqui que Tiago, né, ele está falando que o amor ao dinheiro tem feito muita gente se desviar da verdade. E sabedor disso, ele denuncia os ímpios e infiéis do seu tempo com o objetivo de alertar, advertir o seu leitor sobre o perigo das riquezas. Então, para triunfar, o cristão precisará se proteger das riquezas. E como eu disse, nem Tiago, né, nem lugar algum na Bíblia vai condenar o dinheiro. Ou até mesmo as pessoas, com o suor do seu rosto, comprarem ali algum bem material, possuir alguma coisa. Mas o que se condena é o amor ao dinheiro, o amor às riquezas. Então nós vimos que os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Aí vendo, né, 1 Timóteo 6, versículos 9 e 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram, né, com muitos sofrimentos. Então, meus queridos irmãos, para se proteger das riquezas ou do amor ao dinheiro, né, isso que nós queremos dizer, o cristão ele precisará saber o que o dinheiro pode fazer com os ímpios e evitar aquele caminho. Então, saber que o amor ao dinheiro insensibiliza, né, face à realidade do julgamento divino. Versículo 1 de Tiago 5, né? Tiago 5, versículo 1. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Né? Então, o amor ao dinheiro insensibiliza face à realidade do julgamento divino. Em segundo lugar, o amor ao dinheiro ignora a transitoriedade das riquezas. Né? Geralmente, naquela época, media-se a riqueza de alguém através de 3 medidas: quantidade de grãos estocados nos depósitos, quantidade de troca de roupas e, obviamente, né, quantidade de tesouros, comida, roupas e bens. Tiago 5, versículos 2 e 3 diz: a riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. E como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias.
né? Então percebam aqui, meus queridos irmãos, o amor ao dinheiro ignora a transitoriedade das riquezas, né? Nós acabamos de ler aí versículos 2 e 3 de Tiago 5, né? Mas continua, né? O amor ao dinheiro induz à desonestidade. Veja aí o versículo 4, né? Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então é aquele ditado, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, exatamente por causa da desonestidade, né? O amor ao dinheiro induz a desonestidade, né? Então, até mesmo, isso não era apenas no tempo de Tiago, hoje em dia é a mesma coisa. Como Salomão bem diz, né? Nada novo debaixo do sol. Então, o amor ao dinheiro induz a desonestidade, mas também o amor ao dinheiro inflama a vaidade. Versículo 5, né? Versículo 5 vai dizer: vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. O amor ao dinheiro inflama a vaidade, né? E também o amor ao dinheiro invoca a crueldade. Versículo 6. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Então, olhando para tudo isso, meus queridos irmãos, para triunfarmos na verdade, precisaremos nos proteger das riquezas. Mas como? O segredo é buscar o contentamento em Deus. Hebreus capítulo 13. Hebreus, antes aí da epístola que nós estamos, né? Hebreus capítulo 13. Só voltar um pouquinho aí, você vai chegar em Hebreus. Hebreus 13, versículos 5 e 6. Diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Então percebam aqui que para triunfarmos, precisaremos nos proteger das riquezas. E faremos isso buscando o contentamento em Deus. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Então o cristão triunfante, ele se protege das riquezas, ele tem cuidado com o perigo das riquezas. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, o cristão triunfante, ele persevera com paciência. Voltando aí para Tiago, versículos 7 ao 11, né? Tiago 5, versículos 7 ao 11. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, né? O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então, o cristão triunfante, ele persevera com paciência. Então, Tiago, após advertir sobre o perigo das riquezas, né, ele fala agora da necessidade de paciência na vida daqueles que estão sofrendo, né, justa ou injustamente. Então, na hora dos problemas, descrer será o atalho para a destruição. Então Tiago, ele é brilhante e profundo quando ele fala de paciência, né? Versículo 7, a parte A. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Então paciência é a capacidade de se esperar no Senhor e a atitude determinada de enfrentar. Paciência não é uma opção, meus queridos irmãos, mas um mandamento que precisa ser obedecido. O mandamento da paciência não é para alguns, mas para todos os cristãos.
Então, o prazo de validade da paciência vai até a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, como então os cristãos devem exercitar a paciência? Em primeiro lugar, esperando o tempo de Deus, né? Versículo 7, a parte B. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza, né, a preciosa colheita. Ou como o agricultor ele aguarda amadurecer ali o fruto, né? E como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Então, como os cristãos devem exercitar a paciência? Esperando o tempo de Deus. Como os cristãos devem exercitar a paciência? Fortalecendo o coração uns dos outros. Versículo 8, né? Tiago 5, versículo 8, que diz: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Né? Então, o cristão, ele exercita a paciência esperando o tempo de Deus e fortalecendo o coração uns dos outros. Mas tem mais. Como o cristão, então, deve exercitar a paciência? Abstendo-se de queixar-se ou murmurar uns dos outros. Versículo 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Né? Como o cristão, então, deve exercitar a paciência? Encorajando-se, né? Lendo a palavra, biografias cristãs, interessante aqui, né? Tiago vai dizer: irmãos, tenham os profetas, versículo 10, que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Então a gente olha para a vida deles, olha para a vida de Jó, olha para a vida de tantos outros servos de Deus que também exercitaram a paciência para nos ajudar a fazer o mesmo. Então os cristãos devem exercitar a paciência esperando o tempo de Deus, fortalecendo o coração uns dos outros, abstendo-se de queixar-se ou murmurar uns dos outros e encorajando-se com biografias cristãs, convencendo-se também da bondade de Deus no sofrimento, versículo 11. Como vocês sabem, nós consideramos, como é que Tiago diz aí, versículo 11, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então, o cristão triunfante, ele persevera com paciência, certo de que, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, se você voltar lá para o capítulo 1 de Tiago, versículo 12, vai dizer assim: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, meus queridos irmãos, o cristão triunfante, ele persevera com paciência, certo de que depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Paulo sabia muito bem disso. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 16 ao 18. Segundo aos Coríntios 5. Deixa eu ver aqui se é 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios. Só um instante, meus queridos irmãos. Eu escrevi aqui o texto errado, mas o texto é: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.
né? Então, o cristão triunfante, ele persevera com paciência, né? Ele exercita a paciência, né? Então, meus queridos irmãos, se não me engano aí, deixe-me olhar, 2 Coríntios capítulo 4, exatamente, não é capítulo 5, tá bom? É 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 ao 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, o cristão triunfante, ele persevera com paciência, né, como nós vimos, certo? De que depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E Paulo sabia muito bem disso, né? Como acabamos de ler aí em 2 Coríntios 4, versículos 16, né, ao 18. Então, o cristão triunfante, ele persevera com paciência. Em terceiro lugar, meus queridos irmãos, o cristão triunfante, ele pratica a oração. Ele é de oração. Tiago, ele já advertiu do perigo da riqueza e da necessidade de paciência. E ele agora vai falar sobre a oração, né? O cristão triunfante, ele pratica a oração. Sem oração, não se consegue ir muito longe. O que Tiago, então, ensina sobre a oração, que é particularmente encorajador para nós cristãos do século XXI? Em primeiro lugar, as razões para se orar, né? Ele vai falar aí, versículo 13, voltando aí para Tiago, versículo 13 ao 16. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém doente, ou que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, as razões aqui para se orar, né? Tiago nos mostra aqui nesses versículos 13 ao 16. Em seguida, Tiago vai nos mostrar as motivações para se orar. Então, numa época tão evoluída, né? Que motivação nós temos para orar? Tiago diz que a oração é eficaz, poderosa. E mais, não depende de nós para ser respondida, né? Tiago 5, versículos 16 ao 18. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Então, meus queridos irmãos, tanta coisa poderia ser dito aqui sobre esses versículos, né? Mas o que deve ser destacado aqui, dentro daquilo que nós estamos vendo, é que o cristão triunfante, ele é aquele que ora. Ora pelos aflitos, ora pelos doentes, ora pela nação, ora pelos seus pecados, ora cantando louvores. O cristão triunfante, ele pratica a oração. Ele é uma pessoa de oração, né? E por fim, em quarto lugar, o cristão triunfante procura a comunhão. Versículos 19 e 20 de Tiago 5. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Meus queridos irmãos, o cristão triunfante, ele procura a comunhão. O cristão, ele sabe que os problemas tendem a nos afastar de Deus, fazendo-nos desviar da verdade. Por isso, ele procura e cultiva a comunhão. Ele manda chamar os irmãos, ele busca forças na comunhão, ele aceita a exortação do irmão. Meus irmãos,
Se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, o cristão triunfante, ele procura a comunhão. Comunhão que convence do seu erro, comunhão que o traz de volta para o aprisco das ovelhas, comunhão que salva a vida da gente em Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, é indiscutível que temos vivido dias de muitos problemas. É indiscutível. A vontade de desanimar e desistir é imensa, não é mesmo? Então, ouça aqui a voz de Tiago. Persevere. Proteja-se das riquezas, persevere com paciência, pratique a oração, procure a comunhão, busque a comunhão de Jesus. Para você que ainda não entregou sua vida a Ele, busque a comunhão de Jesus, arrependa-se e creia. Procure a comunhão da igreja local, integre-se, desfrute dos ministérios da igreja local. Meus queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos ajude, nos fazendo triunfar para a vida eterna. Que o Senhor nos dê sabedoria para aplicarmos tudo isso que estudamos ao longo desses dias aí, aqui na carta de Tiago. Que o Senhor venha fazer com que aquilo que ouvimos possa produzir frutos para a glória do Senhor. Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos curvar as nossas cabeças. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva, santa e eficaz. Pai Santo, obrigado, porque o Senhor tem, ó Deus, nos dado a oportunidade de nos podermos reunir, mesmo que à distância, em casa, com as famílias, e podermos, ó Pai, estudar a Tua palavra. Fortalece, ó Deus, o Teu povo. Abre, ó Pai, a mente e o coração, para que a Tua palavra possa encontrar lugar. Faz, ó Pai, com que ela produza, ó Deus, o fruto desejado. Pai Santo, tem misericórdia de nós e nos ajuda nesse tempo de tantos problemas. Nos dá sabedoria, Pai, para que possamos, ó Deus, agir da maneira correta. Que possamos, ó Deus, ter cuidado com o perigo das riquezas. Que possamos, ó Pai, perseverar com paciência. Que possamos, ó Deus, praticar a oração e procurar a comunhão. Dá, ó Pai, essa oportunidade a cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos ajude. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude. Até logo mais à noite. Lembrando, tomemos todos os cuidados necessários, tá certo? Nesse período em que estaremos aí reunindo presencialmente ainda com um número bem limitado de pessoas. Deus nos abençoe nesse dia e que logo logo estejamos reunidos, né, todo o corpo de Cristo presente, né, reunido, adorando e louvando ao Senhor. Um abraço e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.